Agora o versículo 5 é o contrário. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então, o homem glorificar Deus é fazer a obra que Ele confiou ao homem fazer. Agora, como, o inverso, como Deus glorifica um homem? Então, por isso que Jesus, Ele pede: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. O que quer dizer isso? O homem, nosso Senhor Jesus, Ele é o Filho de Deus. Como o Filho unigênito de Deus, como o próprio Deus, Ele estava na glória do Pai desde a eternidade. Estou certo? Então, Ele já estava na glória do Pai como Filho unigênito. Só que agora, Ele é o Verbo que se fez carne. Ele se encarnou, tomou um corpo humano. E agora Ele pede para o Pai glorificá-lo como homem, porque agora Ele já possui a humanidade. E como o Pai vai glorificar a sua humanidade? É através da morte e ressurreição. Ele é o grão de trigo, João capítulo 12, 24 fala: Ele é o grão de trigo que, se cair na terra e não morrer, esse grão fica ele só. Mas se esse grão se dispuser a morrer, a casca que retém, ele é o grão de trigo, porque ele tem uma casca da humanidade, mas dentro dele está a divindade, dentro dele está a vida eterna, dentro desse grão está a vida da ressurreição. Então, quando essa casca morrer, quando essa casca fender, na ressurreição, a vida divina se manifesta em ressurreição. Então, nosso Senhor Jesus tem a vida divina dentro de si. Quando Ele morresse, essa vida divina dentro da casca humana manifestaria, apareceria na ressurreição. Mas por outro lado, e a humanidade que foi fendida, que morreu para que a vida divina pudesse se manifestar, essa humanidade vai embora? É descartada? É jogada fora? Não. A intenção é justamente, irmãos, introduzir a humanidade pela primeira vez para dentro de Deus, para dentro da glória de Deus. Então, esse trabalho da morte e ressurreição de Jesus visa a glorificação de Jesus como o homem. Ele tem que passar por duas provas, duas barreiras. A primeira barreira era que o Pai só iria admitir a humanidade de Jesus para dentro da sua glória, para dentro da divindade, se Jesus, como homem, enquanto viveu aqui na terra, fez exatamente tudo que o Pai queria que ele fizesse. Se o Pai não aprovasse algum ato dele como homem, ele estaria o quê? Reprovado. Então o Pai não o ressuscitaria, o seu corpo veria a corrupção. Mas graças a Deus, eu já falei sobre isso na mensagem passada, ele é o varão aprovado por Deus. Ele foi aprovado por Deus. Tudo que Jesus fez, ele não fez de si próprio, ele não falou suas próprias palavras, ele não buscou a sua vontade, ele não buscou a sua própria glória, ele foi aprovado por Deus como homem. Então o Pai não o deixou na morte, o ressuscitou. E em segundo lugar, a sua humanidade precisava ser introduzida em Deus, precisa ser introduzida na glória de Deus, precisa ser
absorvida pela divindade, absorvida pela glória de Deus. Por isso que ele fez essa oração. Vou repetir essa oração, você vai entender agora. E agora, versículo 5: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Então, quem é a glória? O próprio Pai é a glória. Ó Pai, glorifica-me contigo mesmo. Quer dizer, a glória é o próprio Pai. E com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo, quer dizer, antes da criação, o Filho já estava com o Pai como o Filho unigênito. E agora Jesus pede para que o Pai o glorifique como homem, Jesus. E quando o homem Jesus for glorificado na ressurreição por Deus, e Jesus então se tornaria o Filho primogênito de Deus. Filho primogênito de Deus. É por isso que em Hebreus capítulo 1, confere aí em Hebreus capítulo 1, que diz, versículo 5: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Quando que Jesus foi gerado? Foi gerado na sua ressurreição. Você pode conferir isso em Atos 13, versículo 33, tá? Foi no momento da ressurreição, Jesus foi gerado um Filho de Deus. O Filho de Deus, Cristo, ele já era o Filho unigênito de Deus, mas na hora da ressurreição, o homem Jesus foi gerado um Filho de Deus. Por isso que em seguida, né, desse versículo diz, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. Versículo 6, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então o filho primogênito foi introduzido ao mundo na ressurreição de Jesus. Então o homem Jesus foi introduzido em Deus. O homem Jesus foi introduzido na glória de Deus. Esse homem foi glorificado na ressurreição. E ele foi o primeiro homem que recebeu a glória e a honra, para que todos os demais filhos de Deus sejam coroados de glória e de honra. Isso está no capítulo 2 de Hebreus, né? Não vou ter muito tempo de falar sobre isso, né? Versículo 7 diz assim: fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Aqui fala do homem em geral, o homem, a humanidade. Aqui, mas aqui ele termina no versículo 8 dizendo: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Aí quem vai abrir esse caminho? Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa, né, e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Jesus foi glorificado com a função, com a responsabilidade de nos introduzir a todos à glória também. Nós somos os seus muitos filhos de Deus, muitos filhos de Deus, tá? Então, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio dos sofrimentos, o autor da salvação deles. Nosso Senhor Jesus é o autor da nossa salvação, tá? Então, irmãos, Jesus foi glorificado na ressurreição. Aí no versículo 11 de João capítulo 17, voltando para João 17, 11,
já não. Eu vou ler a parte final. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, como nós o somos. Então, irmãos, a glorificação do Pai ao Filho, do homem Jesus, irmãos, tem tudo a ver para Deus poder nos aperfeiçoar na unidade, de nos fazer um. Essa unidade, irmãos, é uma unidade misteriosa, é uma unidade divina, é uma unidade que não existe nesse mundo dos homens. Irmãos, essa unidade só existe entre o Pai e o Filho, tá? Então Deus, através da glorificação, Ele quer nos introduzir nessa unidade. Então é isso que eu quero falar um pouco com vocês, conversar um pouco sobre a glória, tá bom? O que você entende por glória? O que você entende por glória? A glória é, antes de tudo, eu quero dizer para vocês já uma definição. A glória, antes de tudo, irmão, a glória de Deus representa a presença de Deus. Amém. Antes de tudo, não é isso? Vamos mostrar os versículos para nós percebermos isso. Êxodo 16, versículo 10. Êxodo 16, versículo 10. O que diz? Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então, quando a glória do Senhor aparece na nuvem, indica o quê? Indica que a presença do Senhor está naquela nuvem. Estou certo? Então a glória do Senhor indica a sua presença, tá? Êxodo 24, 16. 24, 16. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés, tá? Então, a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, indica o quê? Indica que a presença do Senhor chegou sobre o monte Sinai. Estou certo ou não? Então, a glória do Senhor indica, em primeiro lugar, a presença do Senhor. Aí, versículo seguinte: o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Então, agora já quero mostrar para vocês, além de indicar a presença do Senhor, vamos ver como era o aspecto da glória, como o homem percebe, como o homem consegue dizer, essa é a glória do Senhor. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor. O que é um fogo consumidor? É um fogo que queima sem parar, não é isso? Esse é o fogo consumidor. É um fogo em plena atividade, né? É um fogo que está ardendo, está consumindo. Então, esse é o aspecto, é a aparência da glória do Senhor, tá? Então vamos também para Levítico 9, versículo 6. Levítico 9, versículo 6, como diz: disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou, fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. O que quer dizer isso? O que vocês entendem? Esta coisa que o Senhor ordenou, fareis. Irmãos, temos que entender, já estou repetindo várias vezes,
A palavra de Deus para nós é sempre uma ordem. A palavra que Deus dá ao seu povo, irmãos, é sempre uma ordem, um mandamento para que o seu povo a execute. E quando o seu povo executa a palavra, quando o seu povo, obedece a palavra e pratica a palavra, o que acontece? A glória do Senhor nos aparece. Então, quando a glória do Senhor nos aparece, a presença do Senhor nos aparece. Mas que isso indica, além da presença? Indica aprovação. Ou não? Não indica aprovação? Quando você executa, Deus fala uma palavra a você, e você entende que é uma ordem, e você executa, você pratica a palavra, você crê na palavra. Irmãos, quando você crê na palavra, a glória do Senhor aparece a você, isto é, a presença do Senhor aparece a você, e isso indica a aprovação. Deus te aprova, Deus aprovou você, estou certo ou não? Tá.